Bom dia, meus meninos. Bem-vindos, tudo bem disposto? Alô? Bom, boa tarde a todos, bem dispostos? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de Matemática 2, Elementos de Matemática 2. Espero que nos divertamos um bocado e que trabalhemos bem. Vamos cá para isso. Amanhã temos folga, portanto trabalhamos bem hoje. Ora, meus meninos, temos aqui um aquecimento, desta vez não é tanto propriamente para resolver num exercício, é mais para pensar um bocadinho e para tentarmos motivar as reflexões que se seguem. Tudo em cima, Vasco, muito bem. Ora, portanto, o que é que vos diz, se oferece dizer sobre estas questões que estavam aqui no nosso aquecimento? Obrigado, Tatiana. Desta vez eu lembrei-me de gravar. Ok, e o Vasco estava em cima, estava logo atento. Ok, muito bem. Ok, então, meus meninos, digam lá. Se tiveres uma função estritamente crescente com derivada, o que é que a gente pode dizer sobre essa derivada? Que a derivada, Vasco pergunta, que a derivada é sempre positiva. Quase isso. É quase isso. Pode não ser sempre positiva. Pois, exatamente, positiva ou zero, exatamente. Se a função for estritamente crescente, a derivada vai ser positiva ou zero. E porquê é que isso acontece? Bom, a razão porque acontece vem logo diretamente da definição da derivada. Reparem, como é que nós fazemos uma derivada? É fazendo um quociente de duas diferenças. Por exemplo, vamos escrever aqui um bocadinho. Portanto, nós vamos ter uma diferença do tipo um quociente de duas diferenças, digamos x menos a e f de x menos f de a. Fazemos estes quocientes e depois a derivada no ponto A é o limite quando x tende para A deste quociente. Ora, se a função é estritamente crescente, quer dizer que se eu do A para o x aumentar, se o x for maior do que o A, então o f de x também é maior que o f de A. Bom, então eu tenho o quociente entre duas coisas que são positivas. E o quociente dos números positivos dá sempre positivo. Se por acaso o x for mais pequeno que o A, então o f de x também é mais pequeno que o f de A. Então tenho um quociente entre duas coisas negativas e o quociente volta a ser na mesma positiva. Ou seja, qualquer destes quocientes, se a função é estritamente crescente, qualquer destes quocientes é sempre positivo. Então porquê é que pode ser zero? Bom, porque a derivada no ponto A é o limite destas coisas. Nós podemos ter coisas positivas e o limite dar zero. Portanto, nós vamos recordando, não é? F' de A é o limite quando o x tende para A. Estes quocientes são sempre positivos, mas em alguns casos o limite pode dar zero. Não pode dar negativo. Não podemos ter coisas sempre positivas a ter um limite que seja negativo. E para justificarmos que pode dar zero, a melhor maneira de nós dizermos, bom, mas às vezes dá zero. A maneira mais cabal de justificarmos isso é darmos um exemplo onde aquilo dá mesmo zero. Onde a derivada, apesar de termos uma função estritamente crescente, a derivada em algum ponto pode ser zero. Conseguem dar algum exemplo desses? Uma função estritamente crescente, mas em que a derivada pode ser igual a zero? Reparem que quando dizemos pode ser igual a zero, não vai ser igual a zero ao longo do intervalo, porque ainda tínhamos uma função constante. Mas y igual a x, bom, se for y igual a x, qual é a derivada, Elias? 1, diz o Vasco, muito bem, não é? Então essa não quer zero. Este exemplo não serve. Outra coisa que sirva, em vez de x. O quadrado também não dá, porque não é estritamente crescente. Sim, pode ser na origem. Pode ser um dos hiperbólicos. Um dos hiperbólicos também não dá. Também não dá, porque lembram-se qual era a derivada do seno hiperbólico. Seno hiperbólico é uma função estritamente crescente. Mas a derivada de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico. E esse nunca é zero.
Esta nunca vai ter derivada igual a zero. É mais simples e mais conhecido até. O som não funciona. Ok, mas o chat funciona. Diz o Rui que x ao quadrado, se o x for em R+, em R+, temos que juntar o zero, sim, mas sim, pode ser, não é? Portanto, se nós definirmos a função x ao quadrado, vamos desde já, não é? Sabem que eu sou fã dos bonecos, portanto, por que não pôr boneco, não é? Portanto, se nós pusermos a função x ao quadrado, mas só para x maior ou igual a zero, x ao quadrado, esta função é estritamente crescente e a derivada da função no ponto zero é igual a zero. Isto é um exemplo em que, apesar da função ser estritamente crescente, neste caso não é estritamente crescente em R, mas no intervalo de 0 a mais infinito é estritamente crescente. E a derivada, apesar disso, toma valor zero. E poderíamos também, bom, em vez de x ao quadrado, se fôssemos um bocadinho mais acima, então arranjávamos facilmente uma que dava mesmo em R, estritamente crescente em R e com a derivada igual a zero. Podemos ir para x ao cubo, por exemplo, também dava, não é? Se fosse x ao cubo, também tínhamos um caso de uma função que é estritamente crescente em R, e o Vasco acrescentou isso. O exemplo do x quadrado no intervalo de 0 a mais infinito, também se podia usar o mesmo, o exemplo do cosseno hiperbólico. Sim, senhor. Também funcionava. O exemplo do cosseno hiperbólico também. Derivado do cosseno hiperbólico em 0 é seno hiperbólico de 0 que é igual a 0. Sim, senhor. E no intervalo de 0 a mais infinito também é uma função estritamente crescente. Muito bem. Ok, então temos vários exemplos. É importante esta atitude de nós termos se não é sempre verdade, como é que a gente mostra que não é sempre verdade? É dando um exemplo, não é verdade. Portanto, se nós tínhamos aquela intuição de que se calhar a derivada era sempre positiva, a maneira de desmanchar essa intuição menos correta é dar um contra-exemplo, dar um exemplo onde a derivada não é sempre positiva e demos vários. Muito bem. Ok. Bom, e reciprocamente, a pergunta B é um recíproco. Ao fim e ao cabo, então, e se, no sentido de contraste, por um lado soubermos qualquer coisa sobre a derivada, portanto aqui a primeira questão nós dissemos é que a derivada é sempre maior ou igual a zero, não tinha que ser sempre maior que zero, mas maior ou igual a zero é certeza. Reciprocamente, se eu souber que a derivada é maior do que zero, ou se eu souber que a derivada é maior ou igual a zero, será que se pode fazer um raciocínio em sentido contrário? Então, agora, sabendo que a derivada é maior ou igual a zero, ou sabendo que a derivada é maior que zero, posso concluir que a função é estritamente crescente? Posso concluir que a função é, se calhar, crescente, mas não estritamente? Será que posso concluir alguma dessas coisas? E a resposta vai ser sim, mas não é tão claro, tão evidente que isso aconteça. Para isso, precisamos de mencionar mais uns amigos. E isso era, digamos, a motivação por começar esta conversa, dizer assim, bom, esta primeira afirmação funciona, ou seja, podemos dizer que a derivada é maior ou igual a zero. Reciprocamente, mesmo que tenhamos aqui maior que zero ou maior ou igual a zero, não importa, vamos poder tirar conclusões sobre a monotonia da função, vamos poder tirar sim, mas temos que ter algum apoio teórico para lá chegar. E era sobre isso que eu vos queria falar a seguir. Sobre dois teoremas de dois nossos grandes amigos. Dois nossos amigos, o Michel e o Joseph. Queríamos falar um bocadinho sobre o chamado teorema de Rolo. É o nosso amigo Michel. Não é? Vamos por aqui, Michel. Teorema de Rolo, que ainda não está aqui completo, diz-nos que se tivermos uma função com determinadas propriedades, então alguma coisa vai acontecer relativamente à sua derivada. E depois temos o teorema do nosso amigo Joseph. Já vamos por aqui o Joseph. Né? Isto até tem direito a dois nomes. Joseph Louis.
Mas não é porque estamos zangados com eles, não é? Geralmente os pais, quando ralham aos filhos, usam dois nomes, é para ralhar, mas aqui não é. Não é? Também não estamos zangados com o nosso amigo Lagrange. Ora bem, então, o teorema de Rolle diz o seguinte: se nós tivermos uma função num intervalo fechado, intervalo A, B, dois números reais, A mais pequeno do que B, intervalo com mais um ponto, se ela for contínua, em primeiro lugar, e for diferenciável, pelo menos no intervalo aberto, ou seja, mesmo que a função por acaso não tenha derivada ou tenha derivada infinita no A ou no B, não há problema, mas claro que se tiver derivada no A e no B também não há problema nenhum. Se além disso a função tomar no ponto A e no ponto B o mesmo valor, exatamente o mesmo valor, então qualquer coisa. Talvez alguém tenha assistido à pior. Tatiana? A derivada tem pelo menos um zero no intervalo AB. A derivada tem pelo menos um zero no intervalo AB, exatamente. Então, mas mantemos o facto do intervalo ser aberto, correto? Sim, há pelo menos um zero, não é? Vamos lá ver, pelo menos um zero da derivada no intervalo AB, intervalo aberto. Podemos garantir no intervalo aberto, sim. Intervalo AB. Isto diz o teorema. Ou se quisermos, isto é, existe pelo menos C no intervalo, digamos C, no intervalo AB, aberto, tal que o nosso teorema de Rolle. Se a função tem estas propriedades e se nos extremos do intervalo tem o mesmo valor, então ela vai ter que ter um zero. Não, a derivada vai ter que ter um zero. Porquê é que isto acontece? É fácil de perceber porque é que isto acontece. Se nós nos lembrarmos que uma função no intervalo fechado, sendo contínua, vai obrigatoriamente ter um máximo e ter um mínimo, isso é o teorema de Weierstrass, a função contínua no intervalo fechado tem sempre máximo e mínimo. Onde ela tiver o máximo, nós podemos, precisamente porque pela definição da derivada, o facto de termos aquele quociente, no ponto onde ela tiver um máximo, se esse máximo acontecer aqui no meio do intervalo, vai precisamente ser o sítio onde a derivada vai ser zero. Podemos pensar assim, a função sobe, depois chega a atingir um máximo, tem que descer, bom, e aí onde atinge esse máximo, no topo da montanha, vamos ter a derivada igual a zero. Isto se ela tiver um máximo ali. Também pode ser, mas também pode ter um mínimo, pode vir a descer, ter um mínimo, e nesse mínimo vai ter a derivada igual a zero. Ou pode ter 3 máximos e 3 mínimos e ter vários pontos onde a derivada é igual a zero. Reparem que aqui não diz que só há um zero da derivada, pode haver muitos. Há pelo menos um. Aliás, eu escrevi aqui pelo menos, normalmente quando enunciamos isto, nós só dizemos então a derivada tem um zero, ou existe um ponto onde a derivada é zero, porque em matemática quando nós dizemos existe uma coisa, está sempre subentendido que pode haver mais do que uma. Se queremos dizer que há só uma, então dizemos expressamente, temos que dizer expressamente que há uma e só uma. Neste caso, pode haver muitas. Pode haver muitos pontos onde a derivada é zero. Mas há pelo menos um. Ok. E o teorema do nosso amigo Joseph Louis é algo semelhante, mas as condições que ele põe são parecidas entre uma função contínua, diferenciável, e depois não tem esta última condição. Ok, não se sabe se a função no extremo do intervalo tem o mesmo valor ou não. O que é que diz então o teorema? Diz, neste caso, há um ponto onde a derivada é igual a uma coisa especial. Lembra-se que é a derivada? A derivada é um quociente entre duas variações, é uma média. No intervalo AB nós temos uma variação média da função, que é tomar o valor da função no ponto B, o valor da função no ponto A, fazer a diferença e dividir pelo tamanho do intervalo. Isso é a variação média da função. A variação média, vamos escrever aqui, a variação média é o quociente entre a variação da função e a variação do argumento. Existe um ponto onde, o que diz o teorema diz que existe um ponto onde esta variação, e estou a tentar perceber porque é que ele não vai ser exatamente igual à derivada.
escrevi mal aqui. Assim. Deixem-nos. Então, vai existir. Vai existir um ponto. Intervalo. A B. A derivada nesse ponto. Portanto, se compararmos aqui, nós juntamos uma condição FTA igual a FB e garantimos que há um ponto onde a derivada é zero. Por acaso, é exatamente este quociente se por acaso o FTA for igual a FB. Portanto, podemos dizer assim, se nós tivermos o teorema de Lagrange e acrescentarmos a hipótese que o FTA é igual a FB, então sai o teorema de Rolle de Borla. Portanto, podemos dizer que, na linguagem comum que nós usamos em matemática, podemos dizer que o teorema de Rolle é um corolário, é um caso particular, é uma consequência do teorema de Lagrange. Bem, portanto, no fundo, este teorema de Lagrange diz que se nós tivermos a variação média de uma função, então, em algum ponto a derivada vai ser exatamente igual a essa variação média da função. E este teorema de Lagrange vai nos permitir responder àquela pergunta que estava no nosso aquecimento. Porque reparem uma coisa, se nós tivermos uma função em que a derivada é sempre positiva, o que é que vai acontecer? Não pode haver uma variação média que seja negativa, porque o teorema diz que se houvesse uma variação média num certo intervalo que fosse negativa, então havia um ponto onde a derivada era negativa. Está bem? Portanto, se a função descesse um bocadinho num certo intervalo, então algures a derivada era negativa. Se a derivada nunca é negativa, a função tem que ir sempre a subir. Ou seja, podemos ter a conclusão recíproca de que tínhamos no nosso aquecimento. Ou seja, se a função for sempre positiva, podemos garantir que se a derivada for sempre positiva, podemos garantir que a função vai ser crescente. E mais, se a derivada for mesmo maior do que zero, podemos garantir que a função vai ser estritamente crescente. Portanto, daqui nós podemos, de facto, tirar todas aquelas conclusões que estamos habituados. Se a derivada for positiva, a função é crescente. Se a derivada for negativa, a função é decrescente. Se a derivada for zero, a função é constante. Tudo isso funciona. E no fundo, conjugando estas coisas, nós conseguimos, a partir do conhecimento que temos da derivada de uma função, conseguimos estudar a monotonia da função, como estamos habituados a fazer. Assim, vamos ver se a função cresce, onde é que ela cresce, onde é que ela decresce, onde é que ela tem um máximo, onde é que ela tem um mínimo, o que é que nós tipicamente vamos fazer? Vamos estudar a derivada da função, vamos ver qual é o sinal que tem a derivada da função e agora sabemos, bom, garantidamente se a função tiver uma derivada com um sinal positivo, então a função vai ser crescente nesse intervalo. Depois há um outro intervalo onde a função tem uma derivada negativa, vai ser decrescente nesse intervalo e por aí fora. Ok, bom, temos aqui um exercício da nossa folha sobre o teorema de Rolle e daqui a bocadinho vamos fazer mais bonecos, claro, não é? O nosso exercício 2, depois voltaremos ao exercício 1, que é sobre funções trigonométricas inversas, fala-nos sobre o teorema de Rolle. Portanto, a melhor maneira de nós percebermos como é que um determinado resultado matemático funciona é fazermos exercício onde essas ideias se aplicam. Portanto, temos um exercício, que é o exercício 2 da folha 6, que diz, dada esta função que aqui está, pede-nos para encontrar intervalos onde são satisfeitas as condições do teorema de Rolle. Ora, lembremos o que é que diz o teorema de Rolle. Temos que ter um intervalo onde a função é contínua, diferenciável e aqui o aspecto-chave é a função tomar o mesmo valor em dois pontos, nos extremos desse intervalo. Portanto, vamos olhar para a função que temos aqui e deve ser bastante tem que ter um eixo de simetria, ou estou a ver mal? Rui? Basicamente tem que ter um eixo de simetria. Não necessariamente. A função pode não ter um eixo de simetria. Por acaso, esta aqui, se calhar, talvez tenha, talvez não tenha. Não é? Porque, aliás, esta não tem porque ela é uma função cúbica. O facto da função ter dois zeros não significa obrigatoriamente que ela tenha uma simetria. Ou dois zeros,
ou que tome o mesmo valor duas vezes, pode não ser zero. Por exemplo, se calhar a motivação para essa ideia será pensarmos, por exemplo, numa parábola, que se a parábola tiver dois zeros, ela tem um eixo de simetria precisamente ao meio, não é? No caso das parábolas, temos uma simetria, efetivamente. Mas Tem razão, não tem que ser simétrico, tem é que ter um caminho que vá de um lado para o outro. Sim. Seja qual for a função, se ela tomar duas vezes o mesmo valor e for contínua, diferenciável, então nós podemos tirar a conclusão que nos diz o teorema Pope. Zero, sim. Ok? Portanto, neste caso, conseguimos arranjar um intervalo onde se satisfazem as condições do teorema de Pope. Portanto, primeira coisa, a função tem que ser contínua no intervalo. Alguma dificuldade aí? Esta função é contínua? Contínua em qualquer lado, não é? É um polinomial, portanto, ela é contínua em qualquer lado, não há dificuldade nenhuma. Segunda condição que tem que acontecer, pois, exatamente, faz isto, não há problema nenhum, é uma função contínua porque é um polinómio. Muito bem. Diferenciável? Sim. Mesma coisa. Está bem? Portanto, É contínuo? É contínua, é diferenciável, porque uma função polinomial tem todas as derivadas que a gente quiser, não é? Não é só diferenciável uma vez, podemos derivar duas, três vezes, as vezes que a gente quiser. Não há problema nenhum. Aliás, nós sabemos perfeitamente calcular a derivada disto, não é? Sabemos muito bem calcular estas derivadas e outras mais difíceis que esta. Portanto, a função é diferenciável em qualquer lado. É? Podemos começar por dizer, não é? A função é diferenciável, é contínua. Claro que sendo diferenciável é contínua, mas é contínua e diferenciável em qualquer intervalo, porque é polinomial, podemos dizer assim. Está tranquilo. Se voltamos a olhar para lá, para não haver engano. O que é que ela tem de ser contínua, diferenciável? Tranquilo, isto é fácil. Depois, o que falta é arranjar um intervalo, de maneira que nos extremos do intervalo a função toma o mesmo valor. É só o que falta. Não é? Portanto, olhando para aqui, é só arranjar esse intervalo. Não é problemático, não deve ser muito difícil de ver dois pontos onde a função toma o mesmo valor. Se arranja mais do que um intervalo, mais do que uma resposta para isto. E temos lá, les enfants. 2 e menos 2? 2 menos 2, boa. F de 2 ou F menos 2 igual a F de 2. Então, satisfaz as condições do teorema no intervalo de menos 2 a 2. Ok. Portanto, a primeira parte do exercício está resolvida. Encontrarmos um intervalo onde são satisfeitas todas as condições do teorema. Bom, se são satisfeitas as condições do teorema, então a conclusão do teorema vai ser verdadeira. Ou seja, vai existir pelo menos um ponto no intervalo de menos 2 a 2 onde a derivada vale zero. O teorema em si não nos diz nada sobre onde é que pode estar, para além de estar dentro daquele intervalo, não nos diz nada sobre qual é o ponto onde a derivada vale zero. O teorema em si não nos pode dizer isso. Todavia, neste caso o exercício pergunta, então, e quais são os pontos que satisfazem essa condição? Quais são os tais pontos onde a derivada vale zero? Neste caso, podemos porquê? Podemos sabê-los porquê? Porque será, meus meninos? Um silêncio ensurdecedor. Podemos calcular a derivada e descobrir? Exatamente, podemos calcular a derivada e descobrir, exatamente, porque esta é uma função polinomial, a gente sabe derivar isto, a derivada vai dar uma função polinomial do segundo grau, portanto é fácil encontrar os zeros disso. Dessa função. É fácil de escrever f' de x, quanto é que dá, e depois encontrar os zeros. Há mais que uma maneira para obter a derivada, neste caso. Podemos aplicar a regra da derivação do produto, uma vez que está escrito na forma x quadrado menos 4 a multiplicar por x, ou também podemos fazer outra coisa, que é multiplicar primeiro e depois derivar. Não é?
Agora é uma questão de preferência, a forma como calculamos a derivada, mas acho que todos os meninos são capazes de calcular esta derivada em 5 segundos. 3x². 3x². Sim. 3x². 4. Menos 4. Menos 4. Isso é 3x² menos 4. Fácil, não é? Portanto, agora é só uma questão de encontrar o zero disto. Neste caso, nem sequer é preciso ir aplicar nenhuma forma resolvente, porque igualar isto a zero, podemos passar 4 para o outro lado e dividir por 3, que x² igual a 3/4. É equivalente. 4/3. Equivalente a x² igual a 4/3. Equivalente a... Agora, se x² igual a 4/3 tem duas funções, que é x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4/3. Portanto, ficou ali $1 mais. Portanto, encontrar os pontos onde a derivada vale zero, são aqueles dois. Tá bem? Mais uma vez, reparem, o teorema diz que existe pelo menos um ponto onde a derivada é zero, mas neste caso encontramos dois. De facto, nós podíamos ter, e isso leva-nos para uma consequência que às vezes é útil, podíamos logo à partida ter garantido que ia haver dois pontos onde a derivada é zero. Esses Como é dois. que a gente... Desculpe. Sim, sim, Eu pensei que tinha feito outra pergunta, porque era mais simples determinar o intervalo calculando isto. Não? Não. Não, porque para nós determinarmos um intervalo onde se pudesse aplicar o teorema, tínhamos que encontrar dois pontos onde a função tomasse o mesmo valor. Tem razão. E podia acontecer a derivada ser zero num ponto, ou até em mais do que um ponto, e não se conseguir aplicar o teorema. Porque a função, por exemplo, podia ser crescente, como, por exemplo, a função x ao cubo, tem pontos onde a derivada é zero, tem um ponto onde a derivada é zero, a derivada é 3x², no ponto zero a derivada é zero, e, no entanto, não há nenhum intervalo onde a gente possa aplicar o teorema de Rolle, porque a função nunca toma duas vezes o mesmo valor. Ok. O que eu estava a tentar dizer é, nós podemos garantir que, podíamos ter começado por dizer assim, mostre que esta função, que a derivada desta função vai ser zero em pelo menos dois pontos. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, o teorema de Rolle em si diz que se a função tomar duas vezes o mesmo valor, a derivada vai ser zero pelo menos num ponto. Bom, mas se a função tomar três vezes o mesmo valor, o que é que vai acontecer? Bom, se eu tiver um ponto A, um ponto B, um ponto C e a função tomar o mesmo valor, o que é que vai acontecer? Aplica duas vezes o teorema de Rolle para cada um Podemos desses. aplicar duas vezes o teorema de Rolle, exatamente. Portanto, neste caso, nós aplicamos um intervalo de menos 2 a 2. Mas podemos facilmente reparar que o f de menos 2 é 0, o f de 2 é 0, mas também o f de 0 é 0. Sim. Então nós podíamos dizer assim, no intervalo de menos 2 a 0, podíamos aplicar o teorema e íamos encontrar um zero da derivada, que é o menos raiz de 4/3. E no intervalo de 0 a 2 íamos aplicar o teorema outra vez e íamos encontrar outro zero da derivada. Portanto, o facto de que a função, digamos assim, repete, em vez de tomar o mesmo valor em 2 pontos, tomar o mesmo valor em 3 pontos, nós podemos dizer que a derivada vai ter 2 zeros, porque fazemos o teorema em cada intervalo. Da mesma maneira, se a função tomar o mesmo valor em 50 pontos, nós podemos garantir que a derivada vai ter quantos zeros? Se houver 50 pontos onde a função repete o mesmo valor, Pelo menos 50. Vai ter, pelo menos, repara que aqui tínhamos 3 pontos, não é? 3 pontos dá 2 intervalos. 50 dá 49 intervalos. Se eu tiver 50 pontos, entre o primeiro e o segundo tem um intervalo, entre o segundo e o terceiro tem um intervalo, entre o 49º e o 50º tem um intervalo, não é? Portanto, tem menos um intervalo do que os pontos. Portanto, por isso, normalmente costuma-se iniciar um corolário do teorema, mas se a função a repetir o mesmo valor n vezes, então a derivada vai ter n menos 1 zeros.
uma consequência interessante que nós costumamos usar disso é aplicar esse raciocínio no sentido oposto. É se nós soubermos que a derivada não tem suficientes zeros, podemos garantir que a função não vai repetir o valor assim tantas vezes. Portanto, se eu souber que a derivada não tem nenhum zero, eu posso garantir que a função não vai repetir o mesmo valor se tivesse sempre derivada. Não é? Então, estaria contra o teorema de Rolle. Se a derivada só tem um zero, então a função não pode repetir 3 vezes o mesmo valor, porque senão aplicávamos mesmo que neste caso. Teria que ter 2 zeros. E se não houver, então era que isso não podia acontecer. Ora bem, e o nosso teorema de Lagrange, também vamos ter exercícios para ele, mas antes temos aqui mais um exercício que é dedicado ao teorema de Rolle. Portanto, já agora... Aliás, não é só o teorema de Rolle, é o exercício 3. Vamos pôr aqui o exercício 3. Diz assim, mostre que esta equação não tem raízes neste intervalo. Será que o teorema de Rolle nos permite tirar conclusões sobre isto? Uma das coisas que nós às vezes devemos pensar é ver se as afirmações têm a forma desejada para aquilo que nós pretendemos concluir. Então aqui ele diz, mostre que esta equação não tem raízes, ou que normalmente, quando aparece qualquer coisa com raízes ou soluções de uma equação, uma das coisas que nós costumamos pensar rapidamente é transformar isto numa coisa igual a zero, para podermos raciocinar com zeros. Portanto, é fácil transformar esta equação numa forma em que é alguma coisa igual a zero. Depois pensar assim, mas derivadas, não derivadas, crescimentos, não crescimentos, qualquer coisa. Se aqui dissesse, reparem, mostre que esta equação tem raízes em qualquer coisa. Bom, aí se calhar a gente ia pensar, como é que a gente faz isso? Já temos resultados que nos dizem que certas coisas têm raízes, não é? Temos, por exemplo, o teorema de Rolle, que diz que então há uma coisa que é igual a zero, mas também temos o teorema de, mesmo sem falar em derivadas, não é? Qual é o outro teorema que diz, então a coisa vai ser zero, ou a coisa vai tomar um certo valor. Muito bem conhecido, meus meninos, qual é? Funções contínuas, vemos isto também. Se a função for assim, for positiva, for negativa, então vai ser zero, em algum sítio. Quem é o nosso amigo? Diz isso. Está cá ninguém hoje? Não era Bolzano. Era Bolzano, sim, João, era Bolzano, exatamente. Carolina também disse, Bolzano, está bem. Tanto o Rolle como o Bolzano dizem que há certa coisa que vai ser zero. Este aqui está a dizer que não. Portanto, se calhar, diretamente, pelo menos não será ferramenta indicada. Mas vamos começar por transformar isto no formato mais tratável. Vamos pensar nisto como em 4x ao cubo mais 6x menos 1 igual a 0. Vamos pensar numa função dada por essa expressão. Vamos pegar nesta equação aqui. Nós pensarmos em 4. O primeiro passo para tratar isto é pensar em 4x ao cubo mais 6x menos 1. Portanto, vamos pensar em transformar, digamos assim. Transformamos a equação. Por exemplo, está bem, então, agora podemos chamar f de x a esta coisa e vamos lá ver, será que esta função tem zeros? Não tem zeros. Também transforma-se em algo que nós podemos relacionar com o estudo das funções e, portanto, depois podemos usar derivadas, podemos usar Bolzanos, Lagrange, aquilo que for, para aplicar. Então, o primeiro passo para pormos isto numa linguagem que nos é mais familiar. Então, vamos lá ver, sendo x, a questão agora passa-se em, se nós chamarmos f de x a esta, sendo f de x igual, aquilo igual. Isto. Podemos ver que f não tem zeros no intervalo. Ok? Bom, então agora pergunta-se o que é que a gente pode fazer com isto? Queremos saber como é que se porta esta função. Para o valor em menos 1 e 0 e ver podemos ver o valor em menos 1 e 0. Okay, boa ideia. E estudar a derivada. Ok. Portanto, se fizermos f de menos 1, dá... Bom, é fazer uma conta, não é? Menos 11, se não me enganei.
Menos 11? Menos Acho 11. Acho eu. Boa. Vou ser honesto. Estou tão cansado de não ter a certeza. Ok, menos 11, está certo, não é? Portanto, fica 4 vezes menos 1, que é menos 4, mais 6 vezes menos 1, portanto dá menos Menos 6, 6, menos 10, menos 1. menos 11. E depois podemos calcular f de 0. Bom, f de 0 também É menos 1. dá menos 1. Vou apagar. A cor dos dedos gordos estava a colocar aqui. Então vamos lá refletir mais um bocadinho. Sim, f de... Vou ler um A, mais não interessa. F de menos 1 é menos 11, f de 0 é menos 1, e agora, atenção, porque agora é aquele sítio onde os meninos menos cuidadosos dizem assim, como o f de menos 1 é negativo e o f de 0 também é negativo, então a função não tem zeros. Não, agora tenho que estudar a derivada. Exatamente, agora temos que estudar a derivada, muito bem. Porquê? Porque as pessoas às vezes trocam estas. Cuidado que, por exemplo, o teorema de Bolzano diria que se o f-1 fosse, por exemplo, menos 11 e o f de 0 fosse 1, podíamos dizer, como tem sinais contrários, então a função vai ter um 0. E às vezes as pessoas depois pegam nisso e dizem assim, como não tem sinais contrários, então a função não tem 0. O teorema de Bolzano nunca diz isso, nem podia dizer, porque facilmente nós conseguimos traçar um gráfico em que começa no menos 11, acaba no menos 1 e pelo meio tem 0. Dá muitas voltas. Dá muitas voltas, não é? Pode subir até ao 3 e depois descer para o menos 1. Não há nada que impeça isso. Não é? A não ser que a gente saiba mais sobre a função. E como o Rui disse, estudar a derivada é uma excelente ideia. Muito bem. Portanto, a derivada desta função é fácil de fazer. Mais uma vez, agora já sabemos calcular estas derivadas de brincadeirinha. Portanto, f' de x igual a... Agora, se temos 4x ao cubo, agora toda a gente sabe isto, não é? 12. Faz disso 12x ao quadrado, é isso. 12x ao quadrado, mais 6, exatamente, Vasco, muito bem. Ok. Bom, e agora? Agora, com a conversa toda que nós dissemos, temos ou não temos ingredientes para raciocinar sobre esta coisa e tirar conclusões para provarmos que realmente esta função não tem raízes. Mais uma vez posso estar enganado, mas ainda tinha que calcular qual é que era o valor da derivada em menos 1 e 0. Para ver se é estritamente crescente. Não precisamos calcular o valor da derivada em menos 1 e em 0 explicitamente. O Elias pergunta se fazemos f' de x igual a 0. O Vasco quis ver se é monótono entre menos 1 e 0. Ok. Boas ideias, não é? Portanto, o que é que nós vemos aqui? Olhamos para a derivada, o que é que nós... O que é que Isso é sempre positivo, assim. Salta à vista que ela é positiva, exatamente. E maior que 0. Quadrado e somamos 6. Portanto, isto é pelo menos 6. É sempre maior que 0, se tens razão. Não é preciso calcular. E como nós começámos por ver, ao princípio, começámos por ver que se eu tiver uma derivada sempre maior que 0, então a função vai ser estritamente crescente. Podemos garantir que ela é estritamente crescente entre menos 1 e 0. Certo? E sendo estritamente crescente entre menos 1 e 0, quer dizer que, bom, ela vai atingir o máximo aqui no 0 e o máximo é menos 1. O máximo deste intervalo, não é? No intervalo fechado, desde menos 1 até 0. Portanto, nunca vai ser... Não tem zeros. O maior valor que está ao meio é menos 1. Tá bem? Vai ser sempre negativo neste intervalo. É sempre crescente, exatamente. Diz o Vasco, muito bem. É sempre crescente no intervalo de menos 1 a 0 e, portanto, vai crescer de menos 11 até menos 1 e nunca vai ser 0. Portanto, é sempre maior que 0. Maior que 0. Para todos. Aliás, até é sempre maior que 0 para todos os x% R. Não é? É estritamente crescente. E em particular, para ficar tudo escritinho, e em particular no intervalo menos 1 a 0. 0 igual a menos 1.
sempre negativa. É sempre negativa. Nós temos que ver que ela nunca é zero. De facto, nunca é zero, porque é negativa. Ok. Então, a primeira parte está garantida. A segunda parte diz, então, e agora, esta outra equação tem uma única raiz neste intervalo. Tem uma única raiz. Ora, daqui é importante nós percebermos que, embora não pareça, estamos ali a fazer duas afirmações numa só. Estamos a afirmar que existe uma raiz, ou seja, existe um ponto onde aquela equação, existe uma solução daquela equação, ou se quisermos, existe um zero da função que é x² mais 3² menos x menos 2. Bom, e além disso que é única, quer dizer, então não há mais do que uma. Está bem? Portanto, há pelo menos uma solução, mas não pode haver duas soluções diferentes. Temos aqui que provar duas coisas. Temos que provar que aquela equação tem soluções e que não pode ter mais do que uma solução. Ok. Bom, e estas duas afirmações, por um lado, provar que uma coisa tem soluções faz-nos lembrar o teorema de Rolle, o teorema de Bolzano. Há certas coisas que são zero. Bom, e se tem uma única, quer dizer que não pode ter mais do que uma. Bom, se calhar, bom, se houvesse mais do que uma, então qualquer coisa acontecia. Vamos ver. Então, vamos também dar um nome a esta coisa. Vamos fazer como aqui, vamos dizer assim, aqui dissemos f de x igual a esta coisa. Portanto, passámos o 1 para o outro lado, fazemos o mesmo raciocínio. Então, vamos chamar, agora para não, vamos chamar, por exemplo, g de x igual a, vou escrever, mais 3x² menos x menos 2, não é? Reparem, transferimos sempre para uma equação do tipo qualquer coisa igual a zero, mais g de x igual a isto. É? Transformamos esta equação na equação equivalente, que é x² mais 3x² menos x menos 2 igual a zero. E, portanto, vamos perguntar quando é que esta função é zero. Está bem? O exercício, no fundo, está-nos a dizer que esta função g tem um único zero naquele intervalo. Ok? Mesmo espírito, o que é que fazemos a seguir? Se estamos interessados em ver como é que ela se porta neste intervalo, a primeira coisa natural a fazer é calcular o f nesses dois pontos. Exatamente. O que é que se passa nestes dois pontos? Portanto, vamos calcular o g de menos 1. O g, peço desculpa. Ora, o g de menos 1 que dá, ora, 3. Dá 1, 1 mais 3, 4, 4 mais 1, 5, menos 2, 3. E o g de 0? Menos 2. Menos 2. Ok. Bom, e daqui? O que é que a gente tira logo, rapidinho? Tem pelo menos um 0. Tem pelo menos um 0, exatamente. E quem nos diz isso é o nosso amigo Bernard Bolzano, não é? Portanto, vamos escrever tudo direitinho. Como? É contínua. Mais uma vez é contínua porquê? Porque é polinomial. É contínua. O teorema de Bolzano garante que... Portanto, metade do trabalho está feito. Parem. O objetivo é mostrar que tem um 0, já está, e agora falta mostrar que é único. Ou seja, não pode ter 2 zeros. Não pode. E aqui nós matemáticos dizemos assim, então e se tivesse? O que é que acontecia? Os matemáticos são muito retorcidos. Assim, quando a gente diz que uma coisa não pode acontecer, a reação natural do matemático é dizer assim, então vamos lá ver o que é que sucedia se isso acontecesse. É o espírito de contradição, não é? Nós, matematicamente, nós falamos muitas vezes em redução ao absurdo. Assim, ok, nós queremos provar que uma coisa é impossível. É impossível esta função ter... Ok, o Vasco disse que é chamada psicologia invertida dos números. Ah bem, é um nome interessante. É um nome interessante. A psicologia é muito importante, não é? Várias vezes eu acho que já se devem ter
devem ter reparado que às vezes eu digo assim, então, e a psicologia da coisa? Não é? Há certas perguntas que simplesmente pelo facto de a gente perguntar, sugere qual é a resposta. A psicologia está presente muitas vezes, e vocês sejam espertos, reparem nisso, porque às vezes dá para perceber qual é a resposta, nem que seja pela psicologia. Ora bem, então vamos lá ver. Se a função tivesse dois zeros, qual era a consequência que a gente tirava disso? Vamos por um momento absurdo, desafiando as expectativas, não sei assim, vamos supor que esta função g tinha dois zeros. Não se lembram de nenhuma coisa que possamos concluir daí? Já vimos que a função é contínua. Mas é fácil de ver que ela é mais contínua. Bom, olhem para a expressão da função. Tem de mudar de sinal duas vezes, tem dois zeros. Não necessariamente. Não necessariamente. A função pode ter zeros e não mudar de sinal, no sentido que não pode ser positiva, depois chegar a zero e voltar a ser positiva outra vez. Se for zero, sim. Não sei. Se for zero, sim, o quê? Tem que mudar de sinal? Bom, depende. Se nós considerarmos que uma coisa, quando passa de positivo para um valor zero, que é uma mudança de sinal, se pensarmos aí. Mas, normalmente, quando dizemos mudar de sinal, estamos a pensar de passar de negativo para positivo ou vice-versa. Mas isso leva-nos um bocado longe. Parem, pensem só nisto. Esta função é contínua, é polinomial. O que é que as funções polinomiais são? São contínuas e são mais o quê? Ainda agora fizemos, não é? Deriváveis. Deriváveis, não é? Mas ela é contínua, é derivável. O que acontece se ela tiver dois zeros? Quem é o nosso amigo que entra logo em ação e nos permite tirar conclusões sobre ela? Ainda agora fizemos. A derivada tem pelo menos um zero, exatamente. Isso o Vasco muito bem. Ou seja, é o nosso amigo Michel Roux aqui a funcionar. Assim, se a função tiver dois zeros, então temos um caso em que ela é contínua, é diferenciável e toma duas vezes o mesmo valor. Duas vezes o valor zero. Então, há um ponto onde a derivada vai ser zero. Então, vamos lá escrever isso. Se dois zeros neste intervalo contínua e diferenciável, ela estará nas condições do teorema de Roux. E, portanto, vai existir um ponto onde a derivada. Bom, então agora vamos lá ver se isso é verdade ou não. Reparem, se ela tiver dois zeros, a derivada tem que ser zero alguma vez. Bom, mas mais uma vez, estamos num caso em que a função é suficientemente simples para nós calcularmos a derivada e vermos se ela tem zeros ou não tem. Bem, bom, quanto é que é o valor de x? Quanto é que é? Dites-moi, les enfants. Bom, sabemos derivar isto, não é? É derivar isto. 4x ao cubo mais 6x menos 1. Cubo. Se não me engano, mais 6x menos 1. Menos 1. Exatamente. E agora, esta derivada tem zeros, sim ou não? Tem? Tem zeros. Tem pelo menos um zero? Tem pelo menos um zero, e se não for duplo, porquê, Vasco? Porquê? Bom, é assim, aquela derivada vai ter pelo menos um zero em R, isso vai ter, mas não é essa a questão. Nós estamos dentro do intervalo de menos 1 a 1. É um polinómio de terceiro grau, é verdade, Vasco, e todo o polinómio de terceiro grau tem pelo menos um zero em R. Mas no intervalo de menos 1 a 0, que é onde nós estamos, pode não ter. Não é? E neste caso, mais do que pode não ter. Esta função não tem zero no intervalo menos 1 a 0. Porquê? Já agora o Vasco disse muito bem que esta função tem pelo menos um zero em R. Todos os polinómios de grau 3 têm pelo menos um zero em R, mais todos os polinómios de grau ímpar têm pelo menos um zero em R. E quem nos diz isso é um dos nossos amigos, é o nosso amigo Bolzano que nos diz isso.
Porquê é que esta função tem um 0 a r? Porque, por exemplo, quando o x vai para mais infinito, isto vai de certeza para mais infinito, porque temos aqui o manda-chuva, que é o x ao 4, x ao cubo. Portanto, esta função vai ser positiva, se o x for suficientemente grande, e se o x for para menos infinito, a dada altura, isto vai ser negativo obrigatoriamente. Portanto, o teorema de Bolzano diz que uma função é negativa num ponto e positiva no outro, e é contínua, e claro que é, porque é um polinómio, ela tem que ser zero alguma vez. Portanto, de certeza que esta função tem um valor, tem um zero. Isso aí estamos de acordo. Agora, não tem de ser necessariamente um intervalo menos 1 a 0. Está bem? Mas, se nós repararmos bem, nós já provámos que esta função não tem nenhum zero naquele intervalo. Às vezes, estamos aqui, se calhar, a sofrer de uma doença que eu batizei já há muitos anos, há longos anos, do síndrome da linha B. Porque este exercício tinha duas alíneas, não sei se lembram, não é? E a primeira alínea foi precisamente mostrar que esta função não tem Isso é zero. maldade. Mas é uma coisa que acontece. Nós temos tendência a esquecermos do nosso contexto, digamos assim. O facto de que estamos na linha B é porque houve uma linha A antes. E às vezes as coisas estão ligadas. Portanto, pode-se achar que é maldade, mas pronto. Está aqui, estava aqui mesmo visível no nosso ecrã. Mas a gente não repara. Acontece, não é? Por isso é que eu chamei o síndrome da linha B, porque acontece muitas vezes, mas vocês não foram os primeiros a quem isso acontece. Ok. Portanto, neste caso nós sabemos, não é? Portanto, dizer assim, mas, ok? Exatamente, como diz o Vasco, neste intervalo nós provámos que esta coisa dava sempre negativa, não é? Dava sempre negativa. Portanto, este G' é o, ou podemos dizer assim, mas, G' de x é igual a isto, é igual a f de x, que usamos na linha A, não é? É sempre negativa. Portanto, se a função tivesse dois zeros, a derivada tinha que ter um zero, mas a derivada não tem. Portanto, não é possível a função ter dois zeros. Portanto, esta hipotética existência de dois zeros levava a uma conclusão que não acontece. Não é verdade. Portanto, não pode ser. E assim terminamos aqui este exercício. E como já estamos há muito tempo sem fazer o quê, meus meninos? Nossa psicologia, não é? Ainda há bocadinho falámos na psicologia, não é? Já estamos há muito tempo sem fazer um boneco, exatamente, vá. Okay? Vamos ver como a psicologia funciona, ou isso ou a derivadinha. Exatamente, ou isso ou a derivadinha, muito bem. Então vamos fazer uns bonecos, porque os primeiros exercícios, reparem, são uma coisa. Primeiros exercícios da nossa folha, número 6. E tinha aqui uma coisa aberta, mas então. Já sei também. Já tínhamos feito os bonecos. Okay. Portanto, agora vamos voltar ao nosso GeoGebra para fazer os bonecos. Mas não são estes. Portanto, os primeiros exercícios falam-nos das funções arco-seno e arco-cosseno e arco-tangente, que nós, para quem foi à teórica, recentemente estivemos a falar nisso. Mas vamos muito rapidamente recordar essas ideias, precisamente porque falo aqui um bocadinho, rever um bocadinho essas ideias. Ora bem, temos um exemplo da função seno. Não é? A ideia da função arco-seno é ser uma espécie de uma inversa da função seno. Só que a função seno não tem, tal e qual como nós entendemos, esta função que está aqui no vosso ecrã não tem inversa porque não é uma função injetiva. Se eu tentasse inverter isto, ia ficar aqui com um seno aqui em pé que não dava uma função, porque para o mesmo valor de x íamos ter uma data de valores de y. Não podia ser. Então o que é que a gente faz? O que a gente faz é restringe uma função a um intervalo onde a função seja injetiva. E o intervalo que nós escolhemos para a função de seno é um intervalo desde aqui até ali, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Fica aqui roxo esta função, que é só aquilo que nós chamamos de uma restrição da função. Ou seja, pegamos uma função, encolhemos o domínio e tomamos a função só naquele domínio. Ou seja, pegamos o resto da função seno e ficamos só com aquele pedacinho. Porquê? Porque neste pedacinho a função é injetiva e, além disso, toma todos os valores que o seno toma, ou seja, desde menos 1 até 1.
A inversa desta função nós chamamos a função arco-seno. O que é que nós podemos dizer sobre esta função? Podemos dizer várias coisas. A função arco-seno, esta que está aqui assim, uma espécie de vermelho, estas coisas não estão assim muito destacadas. Eu vou mudar isto para verde. Portanto, esta função azul é a função arco-seno, que é uma função crescente, que vai desde que tem o domínio de menos 1 até 1, porquê? Porque é o contradomínio da função seno, e tem o contradomínio de menos π sobre 2 até π sobre 2. Okay. Portanto, a função arco-seno está definida, ou melhor, está definida no intervalo menos 1 a 1 e tem o contradomínio, o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Agora, vamos lá ver. Como a função arco-seno não é bem inversa do seno, o seno como tal não tem inversa, é só a inversa de uma restrição, isso às vezes leva a algumas perplexidades. O nosso exercício está na folha 6, começa por aqui umas afirmações que nós podemos tentar refletir um bocadinho e ver se isto é verdade. Aliás, dá-nos três hipóteses: verdadeira, falsa ou sem sentido. Bom, e também nos fala do arco-seno, já vamos falar do arco-seno, mas vamos começar pelas primeiras coisas. Estas duas coisas parecem semelhantes, não é? O seno do arco-seno do meio, será que isto é igual ao meio? Será que o seno do arco-seno de 2 é igual a 2? Será que... O que é que acham? Parece-me verdadeiro. Qual delas? A primeira? A primeira. A segunda parece-me possível. Ok. Por causa dos domínios e dos contradomínios. Isso mesmo. Muito bem, Rui. Muito bem. Portanto, a primeira parece verdadeira. Ou seja, se eu fizer o arco-seno e depois aplicar o seno, vai obter o mesmo valor. Faz sentido, não é? Portanto, até está definido entre menos 1 e 1. Funciona. Verificar que o arco-seno do meio, o que é que vai dar, não é? O que é o arco? Nós, mentalmente, nós pensamos assim, o que é o arco-seno? É o arco cujo seno dá um meio. Quem é que tem o seno igual a um meio? Portanto, é qualquer coisa cujo seno é igual a um meio. Se eu for calcular o seno, tem que dar um meio, pela própria natureza da coisa. De facto, quanto é que é arco-seno de um meio? Podemos pensar, é qual? Tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e tem que ter seno igual a um meio. Quem é? Quem é que tem seno igual a um meio? Lembram-se dos senos e dos cossenos? Da batata? Eu não vos falei da batata. Não vos falei da batata. 3π sobre 4? Não é 3π sobre 4. Pode ter seno igual a um meio. Parece que se calhar temos que fazer mais uns bonecos. Estamos a usar o GeoGebra, também serve para fazermos isso. Não é? Eu vou-vos apresentar a batata. A batata é chamada... Não sabem quem é batata, que não sabe quem é batata. Vamos ensinar. Batata é isto. Isto é uma batata. Como é que costumam chamar esta batata? Não costumam chamar batata, provavelmente. Círculo geométrico, uma coisa assim de género. Costuma-se chamar de círculo trigonométrico. Trigonométrico é isso. Trigonométrico. Então agora vamos marcar aqui um meio. Onde é que fica um meio? Bom, vamos marcar aqui um meio. Y é igual a um meio. Portanto, este é o eixo dos senos, não é? Aqui um meio no eixo dos senos. Portanto, qual é o arco que tem o seno igual a um meio? É este arco aqui, que vai ter seno igual a um meio, que é quanto? Π sobre 4? Não é π sobre 4. Isto, a trigonometria está muito esquecida, meus meninos. Não é. Nós temos este ângulo aqui, não é? Não é π sobre 4, este ângulo. Vou dar agora as cores destas coisas. Vamos ver isto. Π sobre 6? Π sobre 6, exatamente. Bem, nós temos este ângulo aqui assim. Tem seno igual a um meio, é π sobre 6. 30 graus, não é? Os 30 graus, π sobre 6. Então, é se fosse o π sobre 4, 45 graus, ia dar o seno igual a raiz 2 sobre 2. Portanto, o arco que tem seno igual a um meio é π sobre 6. E se eu fizer o seno de π sobre 6, vai dar um meio outra vez. É verdade. E quem diz com um meio, diz com um terço, diz com... Mas depois a outra a seguir, como o Rui disse, não bate certo, não é?
como se diz em bom brasileiro, não cheira a B. Não é? Portanto, a segunda diz assim, bom, o seno do arco cujo seno é 2, espera aí, qual é o arco que tem seno igual a 2? Espera lá, o seno igual a 2. Reparem, se olharmos, até podemos olhar só para seno de qualquer coisa igual a 2. Nenhum, como diz o Vasco, pois é. Não há nada que tenha seno igual a 2, porque o seno só está entre menos 1 e 1. Portanto, nunca pode ser igual a 2. Não é? Por um lado, podemos pensar assim, se nós pensarmos em seno de uma coisa igual a 2, podemos dizer, pô, isso é falso. Mas se nós pensarmos em o arco cujo seno é 2, isso não só é falso. Isso não faz sentido porque não existe, não é? Não existe nenhuma semelhante, não existe semelhante espécie rara. O seno varia entre menos 1 e 1, como disse o Vasco muito bem. Okay? Portanto, verdadeiro sim, mas este aqui é disparatado, digamos, sem sentido. Não existe este arco-seno de 2. Não é? O arco-seno tem domínio de menos 1 a 1. Não pode ser de 2, não é? 2 não está no domínio da função. Bom, para respondermos à terceira, é melhor a gente fazer o arco-seno, fazermos o boneco do arco-seno para vermos se a coisa funciona. Eu agora vou fazer uma folha nova. Vamos fazer a mesma coisa. O que é que nós vamos fazer? Vamos tomar um intervalo para o cosseno. Não pode ser daqui a aqui, porque reparem, repete o mesmo valor, não pode ser para inverter, tem que ser injetiva. Então o que nós escolhemos é este intervalo, de 0 a π. Portanto, a nossa função arco-cosseno, agora temos pouco tempo, só pôr a função arco-cosseno. A função arco-cosseno vai ser a inversa da restrição do cosseno, só aqui este intervalo de 0 a π. Vai ser uma função decrescente e vai tomar valores entre 0 e π. O contradomínio da função arco-cosseno vai estar entre 0 e π. E ela é, como eu disse, é uma função decrescente. Ok. Mas reparem o que é que quer dizer o contradomínio está entre 0 e π. Quer dizer, arco-cosseno de qualquer coisa está sempre entre 0 e π. Por exemplo, o arco-cosseno. Agora, se temos o arco-cosseno de 1/2, quanto é que dará? É uma coisa que tem cosseno igual a 1/2. Quanto é que será? Por isto está tudo um bocadinho esquecido. Lembra-se há um bocadinho, o seno igual a 1/2 era no π sobre 6. E o cosseno igual a 1/2, onde é que será? Ao outro GeoGebra, que tinha este boneco, não é? Lembram-se como é que se chama este boneco? Digam-me lá o nome técnico disto. Batata, exatamente, Vasco. Ok. Portanto, se eu agora quiser o cosseno igual a 1/2, tenho que ver aqui no eixo do x igual a 1/2 e ver onde é que encontra, vai dar aqui um ângulo maior, não é? É quanto? Não é π sobre 6, é os 60 graus, ou seja, π sobre 3. Tá bem? Portanto, o cosseno é igual a 1/2 no π sobre 3. Ou seja, o arco cosseno de 1/2 vai dar π sobre 3. Às vezes a gente... Portanto, é o arco que tem cosseno igual a 1/2. Qual é o arco ou o ângulo que tem cosseno igual a 1/2? É isso que é coisa que a gente deve pensar. E é π sobre 3. Ok, então voltando ao nosso... diz assim, será que o arco cujo cosseno é o cosseno de menos π sobre 2 é igual a menos π sobre 2? Será? O arco cosseno de uma coisa igual a menos π sobre 2. Não, Não. porque só tinha valores positivos. Exatamente. Entre 0 e π. Muito bem. O arco cosseno só toma valores entre 0 e π. Portanto, não pode ser igual a menos π sobre 2. Então podemos pensar, então, se não é igual a menos π sobre 2, portanto, mas reparem, esta expressão que está aqui não tem nada que não se, digamos, não há aqui nenhum valor impossível. O cosseno de menos π sobre 2 é um número real que existe, e o arco cosseno desta coisa existe, porque isto está entre menos 1 e 1, portanto, o que acontece é que esta afirmação é falsa. Não é? Portanto, a primeira era sem sentido, porque arco cosseno de 2 nem sequer existia. A primeira não, a segunda. Não é? Nem sequer existia. Não é? Neste caso, esta afirmação é falsa. Bom, mas se é falsa, podemos dizer um bocadinho mais e dizer, então, quanto é que é este arco cosseno? Se não é menos π sobre 2, quanto é que é?
Por 2? Não percebi, Rui? Π sobre 2? Π sobre 2. Muito bem. Muito bem. Π sobre 2. Exatamente. Se formos a ver, o cosseno de menos π sobre 2 é igual a 0. Portanto, no fundo é perguntar qual é o arco que tem cosseno igual a 0. Mas lembrando, o arco cosseno é um arco que está entre 0 e π e que tem cosseno igual a 0. Entre esses, qual é o que tem o cosseno igual a 0? É o π sobre 2. Muito bem. É isso mesmo. Tá bem? Portanto, para transformar, como aqui dizia, não é? No caso da afirmação ser falsa, vamos corrigi-la. Vamos corrigi-la como? Em vez de menos π sobre 2, vamos pôr mais π sobre 2. E aí transformamos numa afirmação verdadeira. Não fica muito bem alinhado, não é? Mais. Não é? Fazemos batota. Okay. Só assim mais. Exatamente. Ok. O Vasco também está de acordo. Muito bem. Tá bem? Portanto, era falsa, como estava, com menos π sobre 2, mas conseguimos corrigi-la e ver que a resposta certa é π sobre 2. Ok, meus meninos, faltam cerca de 5 minutos para as 20 horas. Eu acho que é um bom ponto para pararmos por agora. Relembrando que, ora, espero que, apesar do confinamento, possamos todos descontrair um bocadinho. Amanhã, apesar de tudo, para mim é dia de trabalho, mais ou menos, mas um bocadinho mais descontraídamente, e reencontramos na terça-feira, sendo que, como devem estar lembrados, temos teste. Não é? Teste sobre esta matéria de derivadas que temos andado a estudar nas últimas aulas. Entretanto, se quiserem pôr alguma questão, alguma dúvida, Isto é maioritariamente sobre o que vimos até agora na folha 5? Ou... Sim, é maioritariamente sobre o que vimos na folha 5, sim. Sim, de toda forma, exclui a folha 6. Sim, podemos dizer que exclui a folha 6. Obrigado. Não vamos perguntar sobre o teorema de Rolle, nem o teorema de Lagrange. Vai-nos perguntar sobre o arco seno e o arco seno. Nem sobre o arco seno, nem o arco seno. Não vou perguntar sobre isso. Obrigado. No início da próxima aula podemos então tirar algumas dúvidas que possam ter ficado? Sim. Ok, obrigado. Ok. Bom fim de semana e bom feriado. A pergunta, é uma pergunta do Vasco. Se a pergunta escrita à mão é suposto enviar por e-mail? Não é suposto enviar por e-mail. É suposto, portanto, a escrita pode ser à mão, pode ser no computador. É suposto submeterem no próprio teste, no Moodle, essa pergunta, há uma caixinha para arrastarem o fecheiro, ou o fecheiro, se arrastarem por lá, entregue diretamente no Moodle, que é para o teste, digamos, ficar registado a vossa entrega. O teste vai ter duas perguntas, uma de escolha múltipla ou de resposta direta, digamos, ao estilo das que já temos feito, e uma para escrever, pode ser escrito no computador, num programa que vocês queiram, ou escrito à mão e depois digitalizado ou fotografado, e depois arrastar o fecheiro para a caixinha. Ou até podem escrever alguma parte, escrever diretamente num espaço que tem lá na própria pergunta no Moodle. Depois é uma questão de cada um escolher a forma que for mais conveniente para si. Se não houver mais dúvidas, despedimos-nos até ao próximo programa. Bom fim de semana para todos.